Eu me chamo Cauã. A gente vai falar aqui sobre o planejamento de rotas otimizadas, modelagem de soluções de problemas de busca com o Network X e a estrela, algoritmo A estrela. Nosso grupo é formado por Ana Clara Araújo da Cruz, eu, Cauã Veloso Oliveira e Thalita Muniz Amorim, com o docente professor Dr. Alex Oliveira Barros Filho. Bom, aqui está o nosso sumário. Nós iremos abordar a introdução, o objetivo, a modelagem do problema, a implementação técnica, a análise de cenários, as limitações de futuros, conclusão e nossas referências. Bom, a nossa introdução a gente aborda primeiro o que são esses algoritmos de busca de IA. A função delas são fórmulas de tomada de decisões utilizadas para encontrar a solução ideal, balanceando fatores como velocidade e relevância. São vitais em logística, ciência da computação e sistemas de tomada de decisões. O autor Kumar 2024, que é um dos autores da nossa referência, ele aborda aqui para poder interpretação dos algoritmos de buscas, é necessário que a gente entenda sobre alguns conceitos básicos da sua funcionalidade, como nós, né, como as arestas, como as heurísticas. E um exemplo que ele também cita é o algoritmo estrela. O que seria esse algoritmo estrela? É um exemplo mais notável de busca informada. Ele combina o custo de caminho já percorrido, né, na função GN com uma estimativa heurística de custo restante para o objetivo. O objetivo do nosso trabalho é modelar um problema de busca em espaço de estados como um grafo ponderado e implementar o algoritmo de busca A estrela, ou A star, utilizando a biblioteca NetworkX do Python para encontrar o caminho de custo mínimo entre o nó de partida e o nó de destino, demonstrando o resultado de forma clara e reprodutível. Nossos objetivos específicos estão moldados na modelagem do problema, definindo uma rede simples e atribuindo os custos e valores de heurísticas para cada nó que representa a distância estimada até o objetivo. Então, falando sobre a modelagem do problema, o nosso desafio é encontrar o menor custo total, ou seja, o menor tempo de trânsito entre a cidade A e a cidade F, que é o nosso destino dentro da nossa rede viária. A nossa rede viária, no caso, é um grafo formado de nós e arestas, onde os nós representam as cidades, no caso temos 8 cidades, e as arestas representam as estradas que ligam elas. Todo o cálculo da distância da aresta e qual a melhor aresta ou o melhor caminho a seguir é decidido por uma função heurística, né, que utiliza ali a distância euclidiana para garantir a otimidade do sistema. E o nosso custo dinâmico ele é calculado pelo peso da aresta, que representa W, que é igual à distância entre os nós, levando também em conta o fator trânsito. A implementação técnica do projeto é toda desenvolvida na linguagem Python, se utilizando das bibliotecas NetworkX e Matplotlib. A lógica da execução é que, primeiro de tudo, é definida a função heurística, né? Uma função que consiste em calcular a distância euclidiana entre os dois nós a partir das coordenadas que foram definidas, fazendo assim com que o A estrela consiga manter, né, garantir que vai sempre encontrar o melhor caminho. Após isso, é feita a construção do grafo com os pesos ponderados, né, e a chamada da função pelo nxStarPatch. Dentro da implementação técnica, nós trouxemos as duas funções que possuem a maior parte da matemática do código, sendo ela a função heurística, que vai estar lá calculando a distância euclídica entre os dois nós, aqui utilizando os parâmetros U, V e G, onde U representa o nó atual, V o nó onde ele deve chegar, ou seja, o nó destino, e G o próprio grafo, e a função de execução do A estrela, que passa aí como os parâmetros o grafo, o nó de início e o nó de destino, utilizando do nx.starPatch e nx.starPatchLane para tanto nos passar o caminho que foi feito dentro do grafo até chegar o nó destino, quanto o custo que aconteceu durante essa viagem. Depois disso, na função main, a gente vai ter a possibilidade de fazer a análise dos dois cenários no grafo. O cenário sem trânsito, onde o algoritmo se comporta de forma padrão, e o cenário com trânsito, onde o algoritmo aí vai ter novas penalidades aplicadas sobre as principais vias. E aí o A estrela precisa demonstrar inteligência para desviar e fazer uma rota nova, priorizando o tempo total da viagem em vez da distância, para mostrar sua capacidade adaptativa.
O nosso grafo atualmente possui 8 cidades interligadas entre si e a nossa rota, a melhor rota escolhida, é representada por uma linha sublinhada verde em cima das arestas do grafo. Apesar dos resultados satisfatórios que foram apresentados no trabalho, existem algumas limitações que podem ser abordadas e trabalhadas futuramente. A primeira delas, e a principal, é justamente que, apesar de útil para validar o comportamento do A estrela, o nosso grafo ele possui uma modelagem muito simples e reduzida comparada a ambientes reais. Então, a principal limitação é o uso de um grafo não direcionado que possui aí dados de custos abstratos e fictícios. E a principal proposta de trabalho futuro seria incorporar dados geoespaciais reais, por exemplo, se utilizando do OpenStreetMap e de outras APIs de tráfego em tempo reais, para fazer aí a escalabilidade do nosso programa. Olá, meu nome é Thalita Morim e eu vou apresentar a parte da conclusão do trabalho. Para encerrar, nosso estudo demonstrou a eficiência do algoritmo A-estrela na otimização de rotas. Ao modelarmos o problema como um grafo ponderado e aplicarmos uma heurística admissível, vimos que a estrela é capaz de encontrar o caminho de menor custo de forma rápida, precisa e adaptável. Nos cenários analisados, tanto sem trânsito quanto com simulação de congestionamento, o algoritmo mostrou inteligência ao equilibrar distância e tempo, priorizando sempre o melhor percurso disponível. Apesar de utilizarmos dados fictícios e um grafo simples, isso abre espaço para melhorias futuras com o uso de APIs reais de mapas, integração com APIs de tráfego e exploração de variações mais avançadas do algoritmo. E aqui estão as referências utilizadas, ambas essenciais para embasar tanto a parte teórica quanto a implementação prática do trabalho. Obrigada.